aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês Como se Casar com um Milionário, da autora M.R. Barbosa. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. E a dica de hoje tem 424 páginas. Mas eu venho confessar para vocês que eu tive tanta raiva dessa mocinha. Gente do céu, realmente eu tive uma relação de amor e ódio. Entendi todos os motivos, entendi, compreendi, aceitei. Não aceitei a maneira que ela agiu. Gente, eu não consigo aceitar até esse momento. Aqui eu venho apresentar para vocês o nosso Alexandre. O Alexandre, ele se tornou CEO da empresa da família pelo fato que o pai acabou precisando se aposentar mais cedo. Porém, como sabemos que no mundo corporativo, a visão de um homem poderoso, um homem sério, um homem que realmente consegue levar uma empresa adiante, é o homem casado. Ler engano, né, gente? Porque tem homem casado aí que misericórdia. Mas essa postura de homem casado, pai de família, faz com que seja visto com seriedade. E por isso, o nosso Ale, ele precisa se casar para poder receber de todos os acionistas o aval para poder ser CEO absoluto. Porém, gente, não é fácil. Porque ele tem as suas peguetes, tem uma do momento que ele até pensou nela, mas depois pensando bem, a vida que ela leva, ou as coisas que ela gosta, não daria muito certo. Se ele se casasse com ela, ele teria mais problema do que soluções. E assim, ele tem aí um prazo para poder encontrar a sua futura esposa e elaborar um bom contrato, enfim, aquela coisa toda. Porém, em uma noite, ele acaba encontrando uma mulher que ele acredita que seria ideal para ser a sua esposa. Ela é uma mulher misteriosa que malemar dá atenção para ele, é uma conversa muito rápida, ele nota que ela está se escondendo de alguém e simplesmente ela vai embora sem dizer quem é. Ela diz apenas ali o que ela estaria fazendo no dia seguinte, né, porque ela é comissária de bordo, ela era uma moça. Já na outra ponta, nós vamos ter então a nossa Melissa, a nossa Mel. A nossa Mel, gente, é uma mulher que ela foi abandonada pelo pai, então isso já causa um transtorno nela. Ela é uma mulher que vive há 6 anos num relacionamento mega abusivo, porém aquela situação não percebe. Como ela tem essa ausência do pai, então ela acabou aceitando o pouco de carinho que ela recebeu do Marcos. O Marcos, gente, ele tem assim uma história meio complicada. Ele entrou na vida dela parecendo a salvação e no final terminou sendo um transtorno na vida dela. Ele é aquele cara abusivo, ele é aquele cara controlador, ele é aquele cara agressivo, ele é aquele cara que nunca conseguiu fazer ela chegar no orgasmo porque ele só pensa nele. Tudo é frescura. Se ela sente dor na relação é frescura, se ela não quer transar porque ela tá cansada é frescura. Tudo é motivo para ele ficar brigando. Ele tem assim, o nível de. Não é ciúme, porque isso para mim não é ciúme, de controle, é que ela tem que dar todos os passos dela. Todo lugar que ela vai, ela tem que avisar ele. Então, assim, é algo que sufoca. E automaticamente ela passa a ser aquela mulher que ela não se acha bonita, ela não se acha atraente, ela acredita tudo o que acontece, a culpa é dela, que ela que não sabe entender o namorado, que ela que não sabe agir de forma para agradá-lo. Conforme o tempo vai se passando, ela começa a ter uns lampejos que alguma coisa está errado, que ela tem que sair daquilo ali. Por mais que não é fácil, porque toda vez que separa, né, acontece alguma coisa que acaba voltando, o que é normal, gente. Porque o homem, ou mesmo a mulher, quando está num relacionamento tóxico, a pessoa, a agressora, ela tem o total controle na sua mente. Então, ela consegue fazer com que você não fique distante. Então, toda vez que há uma separação, ela consegue inverter a situação, fazendo com que você volte, se esforçando ao máximo para agradar. É horrível isso, mas é a nossa realidade. Dessa forma, ela vai ter um momento muito terrível com o Marcos, porque ela vai chegar em casa, vai se dar de cara com ele, o negócio vai ficar
feio, vai ficar muito intenso. No dia seguinte, o nosso Alex está embarcando no voo que ela disse que saía às 7 horas. Como ele era o único voo, ele acreditou que era ali. Mas ela não se encontra. Aí ele começa a achar que ela mentiu para ele. Ele começa a achar que não é para ser. Mas aí ele pensa, se for para acontecer, iremos nos encontrar. Passa-se algum tempo, eles vão se encontrar. E aí ele até fala, né, que foi naquele voo para ficar com ela, mas ela acabou não estando, né? E aí, tudo que ela conversa com ele dá a entender que ela teve problemas. E ele começa a perceber que ela pode ter vivido um relacionamento abusivo. E ele faz a proposta para ela se casar com ele, com um tempo determinado, para que vai haver separação, mas ela diz não, porque ela não quer isso. Ela fica pensando, eu vou sair de um relacionamento, que não é um relacionamento, para cair em outro pior ainda? Porque ela vai viver com o homem, ela vai casar com o homem, e não vai ter carinho, não vai ter atenção, não vai ter uma família, não vai ter nada. E ela quer isso, ela sempre quis isso. Então, ela diz não, ele fica chateado, mas ele respeita e ele começa a pensar como é que ele vai resolver essa questão. Mas aí, a nossa Mel, ela se descobre grávida. E ela vê ali a oportunidade de ter a ajuda do nosso Alê. E é aí que eu fico com raiva dela. Porque, gente, eu tenho que dizer para vocês que ela vai conversar com o Marcos sobre a gravidez. E não será muito bem aceita. E a forma que ele manipula, a forma que ele faz, assim, gente, deixa a gente assim transtornado. Por saber que tem seres humanos que fazem isso com outras pessoas, né? Com outros seres humanos. Porque, assim, ele é de uma crueldade incrível. E aí, depois dessa conversa, que é muito tensa, depois das ameaças do Marcos, então ela decide casar com a Lê, só que ela decide esconder essa realidade. Ela acredita que se ela contar que tá grávida, ele não vai aceitar. Só que, gente, no decorrer da história, o Alê, ele vem se mostrando um homem carinhoso, um homem atencioso, um homem disposto a fazê-la feliz. No decorrer ali da história, você vai perceber que ele está realmente se apaixonando por ela, como ela já está apaixonada por ele. E o pior de tudo é que ela faz uma armação para que ele possa acreditar que essa criança é dele. Então, assim, eu tô dando esses spoilers, porque assim, eu fiquei muito brava com ela, entendeu? Muito brava. Ela mentiu para ele. Ela mentiu. E ela tem tudo traçado na cabeça dela, ela tem tudo planejado. O momento que ela vai contar, o momento que ela vai sair da vida dele, o momento que ela vai pegar a mãe dela, que está ali naquela clínica e vai para bem longe, que assim ela vai ficar longe do Marcos, porque o Marcos continua no pé dela. Ele continua ameaçando, ele continua falando absurdos. E ele age de formas assim, gente, que expõe ela em vários momentos. Ai, gente do céu, por que eu fico brava com ela? Porque ela tem um homem maravilhoso do lado dela. Eu entendo que quando você tem um relacionamento abusivo, você não consegue aceitar o que o outro tá te dando. Sim, eu entendo. Eu compreendo que ela não consegue ver verdade no que o Ale fala para ela. Ela não consegue sentir o sentimento dele porque ela não se julga merecedora daquilo. Eu entendo, gente, eu entendo. Mas ela poderia ter conversado com ele, ela poderia ter agido de outra forma. Ela esconde tudo isso dele, ela passa por momentos difíceis sozinha por não contar para ele. Porque é óbvio que ele ia defender ela do Marcos ou de qualquer outra pessoa. Vai ter ali a situação também que ela sofreu assédio na companhia, foi por isso que ela acabou saindo, porque na hora que ela vai relatar, né, a gente vê como que é a realidade de uma mulher que sofre abusos, seja psicológico ou seja físico. Então a gente vai ver que realmente a realidade não é aquilo que você vai chegar, vai ser bem recebida e vão resolver a tua questão. E isso vai deixar grandes marcas nela. Vamos ter a questão que o pai dela vai aparecer bem assim no meio do caminho, o pai dela vai aparecer. E eu confesso que eu senti um pouco assim de falta de algo mais entre ela e o pai dela. Porque ela tem muita mágoa desse pai, ela tem muito ressentimento desse pai. E eu acho que esse pai poderia ter se esforçado mais pelo perdão dela, para poder entrar na vida dela. Eu acho que ele se esforçou muito pouco. Eu queria que ele provasse realmente que o abandono foi necessário, que ele nunca esqueceu ela, nunca esqueceu a mãe, enfim. Eu queria mais. Eu queria que esse pai penasse mais, se demonstrasse muito mais
que deseja ela na vida dele, deseja até a mãe dela na vida dele nesse momento. Então eu senti um pouco de falta disso. E quando chegar o momento da nossa Mel contar pro nosso Alê, gente, eles já estão envolvidos, assim como uma família, que ele fica tão chateado, ele fica tão magoado. Eu entendo o lado dele, eu compreendo, eu agiria da mesma forma, porque ele entregou o coração dele para aquela mulher. Ele fez de tudo para fazer aquela mulher feliz. Ele praticamente lambeu o chão que aquela mulher pisou. E ela simplesmente mentiu, ela enganou. Então ele se sentiu um idiota, ele se sentiu assim um tapado de acreditar que ela foi capaz de tudo aquilo. Ali ele percebeu que ela nunca amou ele, que ela sempre usou. Então ele fica muito arrasado, muito arrasado. E ele vai demorar para poder entender tudo o que aconteceu, ele vai demorar para poder compreender o sentimento dele, para poder compreender o que é, como vai ser, na verdade, a vida dele se ele aceitar assumir o filho de outro. Como que vai ser para ele criar o filho de outro? Ele vai conseguir? Ele vai ter sangue frio para isso? Ele vai amar aquela criança como se fosse dele? Como que vai ser? Então ele vai ter esses conflitos que ele vai precisar muito assim da irmã dele, que vai conversar com ele, que vai conseguir fazer ele enxergar a situação de uma forma totalmente diferente. E assim ele vai tomar a decisão dele. Se ele vai ficar com a Mel, se ele vai assumir o neném como filho dele, como parte da vida dele, se ele vai dar continuidade a esse casamento, ou se ele vai separar dela, mas vai ficar do lado dela, ajudando ela a cuidar do filho, também a cuidar da mãe dela, porque afinal de contas a mãe dela ainda precisa de cuidado, mas que eles vão se tornar bons amigos, porque afinal de contas eles já se casaram. Então ele pode ficar esse tempo com ela necessário para depois poder separar e ele continuar no comando da empresa, né? Então ele tem essa possibilidade também. Então vamos ver o que vai acontecer com esse casal. Lembrando que eu fiquei muito brava com ela, porque eu acho que ela perdeu uma grande oportunidade. Eu sei que ela tinha medo, né, por tudo que ela passou com o Marcos, mas eu acho que ela tinha uma grande oportunidade, que ela tinha um homem maravilhoso do lado dela. Queria compreender, queria ajudá-la, como ele fez depois de tudo isso, né? Como ele ficou do lado dela, ajudando ela em várias situações, principalmente aquele Marcos, né, que Jesus amado. Também senti falta de saber um pouco mais do Marcos no seguinte. Eu queria o final dele, assim, um pouco mais extenso, se é que eu posso dizer. Eu queria que a autora explorasse um pouco mais o que aconteceu com ele, se ele mudou o jeito dele, se ele não mudou, se por acaso ele era assim com a ex-esposa dele, se não era. Então eu queria entrar um pouco mais nisso, porque eu anseio em saber mais da vida do agressor, para tentar entender se esse agressor ele é daquela forma por algum trauma, pela criação ou não, porque é um ser tão ruim, que é capaz de machucar uma mulher indefesa, que é capaz de humilhar uma mulher indefesa, igual a Mel era. Então eu senti um pouco falta disso, de saber se ele era só um canalha ou se ele tinha alguma coisa ali que de repente até ele precisasse de ajuda para não causar isso em outras mulheres. Porque a gente sabe, né, que infelizmente a nossa justiça ela age assim. Ela tira a vítima de circulação e deixa o agressor livre, leve e solto, sem fazer nenhum trabalho com esse agressor, sem investigar por que o agressor é assim. E se for mau caratismo, ele vai estar livre para fazer isso com outras mulheres. E isso é que me deixa revoltada também. Então eu vou deixar vocês com Como Se Casar com um Milionário e falar para vocês, vir depois dizer se vocês também ficaram bravos com a Mel ou não, se vocês entenderam e fariam a mesma coisa que ela fez. Então, eu agradeço muito pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.